Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos voltar no tempo para lembrar Santos e São Paulo na história. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira de cinzas. O Santos busca mais uma vitória em clássicos, praticamente consolidar a sua classificação antecipada para a próxima fase, e há quanto tempo que isso não acontece, e relembrar momentos bem especiais contra um dos nossos principais rivais e algumas partidas que com certeza ficaram guardadas como uma lembrança maravilhosa para o torcedor santista. Bom, há poucos meses a gente falou aqui sobre os primeiros confrontos entre as equipes, Santos e São Paulo, e o link com esse vídeo, onde a gente detalha diversas dessas equipes, está aqui embaixo, na descrição do vídeo, com muitas histórias entre essas duas equipes. E hoje a gente vai focar nas decisões diretas pelo Campeonato Paulista entre Santos e São Paulo, obviamente excluindo campeonatos de pontos corridos. E o primeiro embate dessa forma aconteceu já no começo do ano de 1957, porém era válido pelo Paulistão de 56, ano em que o jornalista Tomás Mazzoni batizou esse duelo com o nome que leva até hoje, o Sansão. Em um jogo realizado no Pacaembu, um jogo extra, o goleador Zezinho, que alguns anos depois viria para o Peixe, abriu o marcador para o tricolor. O Feijó empatou para o Santos, mas o Zezinho novamente colocou o São Paulo na frente e dando a vitória parcial para o time tricolor. No segundo tempo, Tite, o homem do jogo, empatou e aí o goleador Del Vecchio marcou duas vezes, consagrando o Santos campeão paulista de 1956, bicampeão, afinal de contas tínhamos vencido no ano anterior, 1955. Naquele ano de 1957, o São Paulo conquistou o título. Essa partida que eles disputaram foi em 57, mas válida pelo campeonato de 56. No campeonato de 57, o São Paulo foi o campeão, mas as equipes não se enfrentaram de maneira direta. O Santos ficou com a segunda colocação, mas era um campeonato de pontos corridos. Palmeiras e especialmente o Santos dominaram as conquistas do Campeonato Paulista nos anos seguintes. Porém, no ano de 1967, ou seja, 10 anos depois da última conquista, o time do Morumbi poderia ter finalizado o seu jejum de títulos. O São Paulo não venceu nenhum título paulista de 1957 até 1967. E aí, quando todos achavam que o São Paulo seria novamente campeão, essas pretensões foram encerradas por um gol do Corinthians, marcado por Benê, quase no fim do jogo, e uma parte dos São Paulinos no Pacaembu já comemorava o título. O gol do Benê empatou a partida. Esse 1-1 deixou Santos e São Paulo com a mesma pontuação, 41 pontos ganhos e 11 pontos perdidos. E aí, para descobrir quem era o campeão paulista de 67, foi necessário um jogo desempate. No dia 21 de dezembro daquele ano, 1967, no estádio do Pacaembu, o Edu marcou o primeiro gol, o Toninho Guerreiro ampliou, o São Paulo perdeu chances incríveis e só conseguiu diminuir quase no fim do jogo com o Babá, mas obviamente não evitou o título santista. Santos foi campeão paulista naquela oportunidade de 1967 pela 10ª vez. 1969, 2 anos depois, Santos e São Paulo se enfrentaram no quadrangular final. O jogo ficou 0-0 e o Santos ficou com o tricampeonato paulista, o segundo de sua história. O Santos foi campeão 60, 61 e 62 e depois 67, 68 e 69. Voltaria a ser tricampeão paulista 2010, 11 e 12. O São Paulo, que não conseguiu ganhar em 67, também não conseguiu ganhar em 69, só voltou a ser campeão paulista em 1970, encerrando ali um jejum de 13 anos sem conquistas. São Paulo foi bicampeão em 1971, ganhou mais um título em 1975, mas nenhum dessas
3 conquistas, enfrentou o Santos diretamente na luta pelo título. Em 1978, Santos e São Paulo novamente voltaram a decidir um título estadual, antes mesmo dos jogos finais realizados somente no ano de 1979, no longo e confuso Campeonato Paulista que teve 3 turnos. O Santos eliminou o São Paulo, pelas quartas de final do primeiro turno com um empate em 0-0 por ter melhor campanha. Mas foram mesmo os jogos da grande decisão que marcaram aquele campeonato e marcaram todos os torcedores do Santos que puderam acompanhar aquela epopeia santista. Na primeira partida da decisão, já em junho de 1979, o Serginho, ele mesmo, Serginho Chulapa, então do São Paulo, abriu o marcador fazendo 1-0. O Juari empatou para o Santos ainda no primeiro tempo e no segundo tempo, em um gol envolvente do ataque santista, o Pita marcou, deu números finais, Santos 2, São Paulo 1 na primeira partida. No segundo jogo, o Santos ficou muito perto da conquista, Afinal de contas, o Célio fez um gol e o campeonato seria decidido caso o Santos vencesse as 2 partidas, Mas no penúltimo minuto do segundo tempo, o Zé Sérgio empatou e causou o terceiro jogo. O Santos ganhou o primeiro, o São Paulo conseguiu o empate no segundo jogo, forçando aí a terceira partida que foi disputada num domingo. O Santos somava 3 pontos nas partidas, o São Paulo apenas 1. Então ao Santos bastava um empate para ser campeão. Mas novamente o Zé Sérgio estragou a festa santista e o Getúlio marcou o segundo gol e botou um grande ar de dramaticidade nesta decisão. O jogo foi para a prorrogação e ali o empate favorecia o Santos. Afinal de contas, o Santos tinha uma campanha melhor que a do Tricolor. E aí o Santos conseguiu segurar o 0-0, apesar de muitas chances desperdiçadas. Santos campeão paulista de 1978, o 14º título estadual do Santos e o primeiro conquistado após a aposentadoria do Rei Pelé. 2 anos depois, 1980, enfim, o São Paulo conseguiu superar o Santos em uma decisão direta na história pelo Paulistão, Com uma vitória por 1-0 no primeiro jogo, com gol do Serginho, que ainda estava no São Paulo, e também com outro 1-0 na segunda partida, novamente com o gol do Serginho. O São Paulo derrotou o Santos 2 vezes e aí se sagrou campeão paulista de 1980. 3 anos depois, pelas semifinais do Campeonato Paulista, as equipes se reencontraram e o São Paulo saiu na frente com um gol de Marcão logo no começo da partida. O Serginho, agora jogando pelo Peixe, empatou, porém o Dario Pereira, uruguaio, garantiu a vitória do São Paulo, marcando o segundo gol. O Santos teria sim que vencer o São Paulo no tempo normal e também na prorrogação, caso quisesse avançar para a grande final, mas o segundo jogo terminou em empate. O Zé Sérgio abriu o marcador para o São Paulo. O Camargo empatou para o Santos 2 minutos depois, 1-1. E aí o São Paulo seguiu a decisão. O Santos seria o campeão, mas no ano seguinte, 1984. E voltaria a decidir o Campeonato Paulista somente 16 anos depois, no ano 2000, novamente contra o São Paulo. O São Paulo, por ter melhor campanha, jogava por 2 empates e abriu o marcador no primeiro jogo logo no primeiro minuto, com um gol do atacante França. O Santos, muito nervoso, não conseguiu empatar a partida apesar de algumas chances e o Tricolor saiu vitorioso na primeira partida por 1-0. No segundo jogo, o time do Morumbi poderia até perder por um gol de diferença que ainda assim seria campeão. E aí o Dodô, ex-São Paulo jogando pelo Santos, abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, dando bastante esperança ao torcedor santista. 10 minutos depois, o goleiro são paulino Rogério Ceni empatou a partida marcando um belo gol de falta. No segundo tempo, o saudoso volante colombiano Rincón colocou o Santos à frente numa cobrança de uma penalidade. Novamente deu esperança ao torcedor santista, mas aí o Marcelinho Paraíba, ex-jogador do Santos, marcou de falta o gol que garantiu o empate e assim garantiu
o título São Paulino. Depois, de 3 reveses seguidos, 1980, 83 e no ano 2000, e tanto tempo sem grandes conquistas, parecia que dificilmente o Santos voltaria a reinar jogando contra o time do Morumbi. Mas aí veio a geração de Diego e de Robinho e eles diminuíram bastante o peso que o torcedor santista tinha de grandes conquistas. Mas foi, obviamente, na era Neymar e também, por que não dizer, na era Ganso, que os embates contra o São Paulo por campeonatos paulista entraria em grande evidência com uma imensa soberania do Santos. Em 2010, pela semifinal, o primeiro confronto disputado no Morumbi terminou com alucinantes 3-2 para o Santos, com o Júnior César abrindo o marcador, marcando contra, o André ampliando 2-0 o Santos ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo, com gols de Hernanes e Dagoberto, empatou o jogo, mas no último minuto o zagueiro Durval, de cabeça, marcou e decretou a vitória santista por 3-2. Na segunda partida, na Vila Belmiro, o Santos poderia até empatar, mas passeou diante do São Paulo e não teve nenhuma dificuldade para garantir a vaga, vencendo o tricolor. Em 2011, ano seguinte, novamente na semifinal, desta vez jogo único, o Santos venceu por 2-0 mesmo jogando no Morumbi. Gols de Elano e de Paulo Henrique Ganso. No ano seguinte, 2012, também jogo único, também na semifinal. O Neymar só não fez chover no Morumbi. Abriu o marcador numa cobrança de pênalti aos 3 minutos de jogo. Aos 31 marcou mais um, comemorou prestando uma linda homenagem ao centroavante Juari, dando a volta na bandeirinha de escanteio, uma comemoração típica do nosso camisa 9 da primeira geração dos meninos da Vila. O São Paulo até tentou reagir com o gol de William José na segunda etapa, mas o Neymar estava muito inspirado, marcou o terceiro gol e fechou a conta 3-1 Santos. Mais uma vez o São Paulo eliminado jogando contra o Peixe. E em 2015, também jogo único, mas desta vez na Vila Belmiro, o Giovani abriu um marcador com um golaço. Na segunda etapa, o Ricardo Oliveira ampliou a vantagem. O Luiz Fabiano até chegou a diminuir para o São Paulo aos 41, mas não foi suficiente para evitar a quarta eliminação seguida que o Santos impôs ao São Paulo em partidas pelo Campeonato Paulista. Desde 2002, contando todas as competições, o Santos foi o algoz São Paulino 6 vezes, também contando com a Copa Sul-Americana, e chegaria naquele mesmo ano a 7ª eliminação seguida, em 2015, quando o Santos eliminou o São Paulo pela Copa do Brasil. Bom, uma boa sorte aos jogadores do Santos e aos torcedores do Santos que terão que acompanhar a partida à distância. Afinal de contas, clássicos aqui no estado de São Paulo não permitem a torcida visitante, e que consigamos vencer no Morumbi. Já vencemos um de nossos rivais, quem sabe 2 vitórias em clássicos pelo Paulistão. Faz bastante tempo que isso não acontece. O torcedor do Santos merece depois de tudo que vem passando. E é isso. E agora fiquem com os números do confronto. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.